O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E Aleluia. vimos a sua Muito boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, estamos aqui para celebrar o 79º dia da nossa jornada de fé, desta campanha de 90 dias. 90 dias de consagração ao nosso Deus. Aí um propósito que começamos há 79 dias. Só faltam 11. Mais 11 dias a gente completa essa jornada de fé. E eu louvo a Deus pela sua vida, que aceitou esse desafio. E que, juntamente comigo, está percorrendo esta caminhada. Amém? Porque o final desta caminhada, o destino, é o céu. É a eternidade com Deus. Amém? E quero lembrar você que nós estamos aqui online todos os dias. O horário tradicional é 19h30, de segunda a sábado. Às vezes a gente, por um imprevisto ou outro, acaba atrasando, mas a gente conta com a compreensão dos irmãos. E lembrando também que aos domingos, como ontem aconteceu, nós estivemos reunidos na nossa igreja, na Rua Castro Alves, aqui em Jabuticabal. O número é 1442, no centro da cidade. É muito fácil de achar. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, que nesse momento está aí na mesma fé comigo, no mesmo propósito, na mesma oração, porque Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, eu louvo a Deus, meus irmãos, por você que tem buscado ao Senhor, e por você que tem dado crédito à pregação da palavra do Senhor, aquilo que temos pregado, porque assim perguntou Isaías ao Senhor: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Quero lembrar também que você pode contribuir, você pode nos ajudar aí com ofertas, doações, com seu dízimo. Aqui no alto, aqui, olha, onde está meu dedo, nós temos aí o QR Code, que você pode escanear no aplicativo do seu banco, fazer uma doação para a nossa igreja, para nos ajudar na manutenção,
para pagar as contas da igreja, manter essa programação. Aqui também, né, no rodapé do vídeo, está passando aí, está bem devagarinho, mas tem aí os dados bancários, agência e conta no Banco Itaú, agência 0232, a conta é 33578, dígito 6. Também o CNPJ vai passar aí, que é a chave Pix, que é 07 193 793 1000 contra 51, ok? Você também pode aí fazer o seu pedido de oração. O seu pedido de oração, eu não consegui colocar o banner aqui, mas vou colocar como na live, né, no outro programa. Mas tem aí também, passando aí na descrição do vídeo, você tem meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, pedindo oração. Se não quiser falar o problema, não precisa. Só pede ali, pastor, eu preciso de oração. E a gente vai estar orando para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua família, em nome de Jesus, amém? Então eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre algo muito importante. Veja que o salmista Davi, ele diz assim: o zelo pela tua casa me consome, diz Davi. Agora, veja bem, você pode entender e deve entender, fazer uma leitura dupla daquilo que Davi está dizendo. Primeiro, o zelo a que Davi se refere em relação ao templo, à casa de Deus, a cuidar da casa de Deus, a contribuir para a manutenção, não é, da obra do Senhor. Aí, se você quiser ler comigo, Salmo 69, versículos 9 e 10. Estou chegando aqui. Salmo 69. É que eu estou com a Bíblia nova, porque a outra está bem surradinha. Eu aposentei ela. E essa aqui, estou descolando as páginas dela. Glória a Deus. Salmo 69, versos 9 e 10. Diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Olha, a casa de Deus, primeiramente, onde nós ali nos reunimos para celebrar o Senhor, zelar, cuidar, contribuir, mas também a nossa vida, como casa do Altíssimo, como templo do Deus vivo que somos, o nosso coração. Qual é o zelo, qual é o cuidado que você tem tido da sua vida espiritual? Entenda que a partir do momento que você creu, né, que você passou a crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Filho unigênito enviado a esse mundo para salvar a humanidade, a sua vida mudou, a sua vida passa a ser transformada, passou a ser transformada. E a partir desse momento você passa a pertencer ao reino de Deus. A partir desse momento você começa a caminhar para ter a vida eterna. Então, a pergunta que eu quero deixar primeiramente nesta noite para a sua meditação é: qual o zelo, qual a medida
do zelo que você tem para com a casa de Deus, para com a obra do Senhor e também para com a sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quero então compartilhar um outro versículo da palavra do Senhor, num capítulo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, quando o Senhor Jesus, Ele nos explica de forma clara, objetiva, sucinta, o que é a vida eterna. E Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Olha só. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós temos que entender, e eu quero aqui ressaltar a você que o verbo aceitar, ele não existe na palavra de Deus. O verbo. Você vai encontrar aceitar como substantivo, não como verbo. Porque, e é comum, né? Eu também já disse isso muitas vezes, é comum nós dizermos às pessoas: olha, você precisa aceitar a Jesus. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, meditando um pouquinho sobre essa questão de verbo e substantivo, quando você diz assim, você aceita, não é? De certa forma, você está induzindo a pessoa a algo que ela nem refletiu. Porque as pessoas aceitam tanta coisa, né? Nos nossos dias. Nós vivemos o tempo que a gente tem que aceitar tudo. Eu não aceito. Agora a moda é aceitar. Se você não aceitar, você vai incorrer aí, você pode ser até preso. Você tem que aceitar tudo nesse tempo que a gente vive. Então, o entendimento, não é, da palavra do Senhor, se você observar a questão de crer, tanto ali em João, no capítulo 1, quando João fala da vinda de Jesus, se diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, todos aqueles que nele creram, como diz depois Jesus, no capítulo 3, no verso 16 de João, assim, porque Deus enviou o seu Filho unigênito a esse mundo, para que todo aquele que nele crer, crer nele, crer no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que a palavra, o verbo usado, ele é específico, ele é direto, é objetivo, porque aí crer, não é? A fé, e eu tenho pregado esses dias na igreja sobre salvação, sobre graça, misericórdia, e você sabe que nós somos salvos
pela graça e por meio da fé. E aí aqui eu convido você a essa reflexão, esse exercício de hermenêutica e também de exegese, porque embora a gente tenha realmente aceitado, abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, Ele só passou a habitar na nossa vida a partir do momento que nós realmente cremos que Ele é o Filho de Deus. Por isso, às vezes você já deve ter visto pessoas que andaram muito tempo na igreja, né? Frequentaram a igreja e, de repente, né, um dia acontece da pessoa ter aquele encontro com o Senhor e aí você ouve até o testemunho. Eu já ouvi isso. Olha, pastor, eu comecei a ir à igreja, vou citar aqui, vou fazer uma conjectura, tá? Em 1990, mas eu fui realmente entender o que é servir a Deus. Eu fui realmente ter um encontro com Deus em 95. Estou dando um exemplo, tá? Por quê? Porque a partir daquele momento, a pessoa, ela verdadeiramente passa a crer no Senhor Jesus. E essa fé no Senhor Jesus, como Filho de Deus, traz também o entendimento para a falsidade, né, dos falsos deuses que estão aí neste mundo. Olha, abra comigo aí a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 3 ao 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 ao 6. Preste atenção. O apóstolo Paulo trata aqui, escrevendo aos Coríntios, de um assunto, só um instantinho, irmãos. De um assunto bem específico. Ele está falando aqui sobre as carnes, né, sacrificadas aos ídolos. Paulo até orienta, fala, não pergunta de onde é que vem. Não pergunta, porque se você for perguntar, não é? Muitas coisas que a gente compra são consagradas aos ídolos. Então, qual é a atitude que nós devemos ter diante de situações quando a gente compra os alimentos, quando a gente vai comer? Nós temos que consagrar esses alimentos ao Senhor e pedir ao Senhor que quebre toda consagração feita a deuses estranhos, a ídolos. Então, veja bem, mas Paulo aqui ele está tratando sobre a questão da alimentação, mas ele vai trazer, a palavra de Deus traz aqui uma revelação muito, muito forte para as nossas vidas. Veja o versículo 3 que eu citei a você. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós somos conhecidos do Senhor. E também conhecemos ao Senhor. Porque o amor, meus irmãos, amor verdadeiramente não consiste em palavras, e sim em atitudes. Os irmãos sabem disso. Em atitudes. Não adianta você dizer, olha, eu amo você, para outra pessoa,
e não se compadecer do sofrimento, não estender a mão a essa pessoa, não é? Fingir de conta que não é com você. Então, veja bem, então ele diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Deus é conhecido dele e ele também é conhecido de Deus. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, preste atenção, é um tempo que a gente tem. Olha, eu nunca vi, irmãos, porque antigamente os ídolos eram mortos, né? Não se mexiam, não falavam, não viam, não enxergavam. Agora hoje é cheio de ídolo morto-vivo, né? Sabe morto-vivo? O cara está vivo, mas está morto. Porque hoje o cara marca 10 gols a ele e já vira ídolo. O sangue de Jesus tem poder. O cara canta uma música que faz sucesso, que não faz sucesso assim, para quem não tem miolo, não é? Tem miolo de pomba, porque misericórdia, essas coisas que chamam de música, que tocam aí, que às vezes você vai no supermercado, você é obrigado a ficar ouvindo aquela nojeira, dá até nojo. Aí eu já falei uma vez para o gerente, falei, cara, hoje é duro comprar as coisas aqui, porque tá tudo caro. Ainda tem que ficar ouvindo isso, rapaz. Pelo amor de Deus, coloca uma música clássica, né? Coloca uma música que acrescenta alguma coisa para a gente. Fica um besterol que não tem tamanho, né? Então agora, o tempo que nós vivemos aumentou ainda mais essa abominação a Deus, que é se adorar ídolos, né? Adorar pessoas ainda. E diz ainda, olha lá, quanto ao comer coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Lembra o que Jesus disse lá, escrevendo, quando João narra, diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro. E Paulo vem e corrobora com esta palavra. O ídolo nada é no mundo, não serve para nada, irmãos, para nada, né? Porque não há outro Deus senão um, que é o Senhor. Versículo 5. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, deuses aqui com D e S minúsculos, ok? Porque são pessoas aí, no caso, por exemplo, isso acontecia muito, né? Com os faraós, com os imperadores, que atribuíam a si mesmo divindade, até a hora que fechava a tumba, né? O sarcófago. Aí ele tinha a noção, não ia ter porque ele já tinha morrido antes, né? Mas vamos lá. Todavia, versículo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Todavia, para nós há um só Deus e Pai. Um só Deus, o Pai. Amém? Então, Paulo está escrevendo a uma igreja, Paulo está esclarecendo sobre um assunto ligado à alimentação, mas, dentro deste assunto, Paulo revela a verdade espiritual, que há um só Deus, que é o Pai. Aleluia. E ele diz mais ainda, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Para quem nós vivemos. E aí a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias: para quem estamos vivendo? Qual é o foco da nossa vida? Nós vivemos para nós mesmos ou para Deus? O foco da nossa vida é glorificar ao Senhor ou é saciar os nossos deleites, como diz a palavra do Senhor, como diz Tiago,
Pedi, pedi e nada receberdes. Por quê? Porque pedis apenas para gastar com vossos deleites. Qual é o objetivo? Porque, como disse ontem, na pregação, Mateus 6,33, Jesus estabelece a ordem dos fatores. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado, sim. Porque a ordem estabelecida por Deus, que é uma ordem universal, assim como a lei da semeadura, diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Olha, veja que nesse momento ali do Sermão do Monte, Jesus ele traça um paralelo. Ele compara o ímpio, né, os gentios e os judeus ali. Você pode comparar o ímpio e o justo, tá ok? Mas essa palavra, ela é direcionada àqueles que o seguiam, que já criam nele. E ele diz o quê? Vocês não podem orar como gentios, que pensam que de tanto falar serão ouvidos. Então ele está falando com irmãos nossos que viveram naquele tempo e fala conosco, porque a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Todo dia o Senhor fala conosco, porque a sua palavra é viva, ela não morre. Ela não morre, a palavra do Senhor. Então, nesse sentido, nesse aspecto, e a ordem estabelecida por Deus não pode ser invertida. Ah, pastor, mas tal pessoa prioriza isso. Ah, tá, então, mas está salva. É salva. Jesus disse assim: louco, o que tens, para quem será? Já parou para pensar nisso? Para quem? Abra aí, se você puder, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu já estou caminhando para o final aqui, hoje é segunda-feira. Capítulo 12 de Lucas, versículo 20. Mas eu vou começar no 18. 17. 16. Propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Agora preste atenção. E direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Come. Aleluia. Primeiro descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que
tens preparado para quem será? Prioridade, ordem dos fatores altera o resultado. Meus irmãos, olha, veja bem o que eu vou dizer a você. Entenda isso. Batalhar, lutar, trabalhar, temos que fazer sim. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não gosta de vagabundo. Deus, quando olhou, Deus não olha para ninguém e diz assim: varão vagabundo, o Senhor é contigo. Não. Deus olhou para Gideão e disse o quê? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão trabalhador, varoa trabalhadora, guerreiro, guerreira, que dá duro, que não desiste, que persevera mesmo diante das dificuldades. O Senhor é contigo. Agora, entenda que você não pode negligenciar o tempo de Deus. Isso não pode tomar o tempo de Deus na sua vida, porque aí complica. Está me entendendo, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? É ordem de fatores. Você não pode dedicar o seu tempo todo só a trabalhar, porque está errado. Porque até o Senhor descansou no sétimo dia, no sábado. O nosso sétimo dia é o domingo, pelo amor de Deus, não vem me falar desse negócio de novo. Porque nós descansamos no domingo, nós começamos a trabalhar na segunda. Assim, esse povo é engraçado, né? Eles não trabalham de sábado, mas pagam médicos para ficar nos hospitais que eles têm. Deixa isso para lá, vai. Então, olha só aqui. Olha para mim aqui, meu irmão. Estou falando com você e sei o que estou falando. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Sei do chamado de Deus na minha vida. Sei da seriedade que tenho com a palavra do Senhor. Com todos os defeitos que tenho, porque todos temos. Mas entenda algo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não negligencie o tempo de Deus, não. Quando vieram perguntar a Jesus se era lícito pagar o imposto a César, o que Jesus disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Escuta aí. Você só pensa em você? Que raio que é isso? E Deus, como é que está nessa história? A gente tem que meditar nisso, irmãos. Porque depois que a trombeta soar, aí não vai adiantar mais nada. É o que aconteceu com aquele moço ali, aquele homem, né, que encheu os celeiros, derrubou os que tinha, construiu maiores. Ó alma, descansa, come, bebe, folga, regalia e tudo. Aí o Senhor fala: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Tenha equilíbrio na sua vida. Se você não tiver equilíbrio, o pouquinho tempo que você vai dar para Deus não vai ser nem aproveitado, irmão. Tempo para Deus é tempo para Deus, não é para outra coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. O tempo para Deus você tem que parar, como eu estou fazendo aqui agora. Imagine se eu estivesse aqui pregando, andando, cozinhando, aí não dá. Não estou falando que está errado, porque eu faço isso. Está cozinhando, fala com Deus. Está tomando banho, fala com Deus. Está andando. Agora, esse tempo aqui é um tempo diferente, é o tempo que você para, que você vai ler a Bíblia, que você vai meditar na palavra, que você vai orar, que você vai louvar. Tem que ter isso na sua vida, meu filho. Para a gente concluir, quero ler o texto de Filipenses,
capítulo 3, versículo 19. O fim deles é a perdição, o seu Deus é o ventre. Por que o ventre? Porque é onde o ser humano sente prazer, mais prazer. É no ventre, é na boca do estômago, é onde ele tem os prazeres. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, olha, irmão, eu quase pari uma égua grávida. Me perdoe falar isso aqui, mas eu não me conformei de ouvir isso da boca de um pastor. Acabou a reunião e tinha ali um coffee break. Ai, meu Deus do céu, por que não fala português, gente? Tinha ali um coffee break, acabou a reunião, vira o pastor e disse, bom, agora nós vamos fazer aquilo que melhor crente faz. Falei, bom, acho que nós vamos jejuar uma semana, né? Ficar umas 3 horas de joelhos, orando. Vamos ler a Bíblia, vamos pregar aqui, tinha 20 pastores, cada um prega 1 hora, vamos ficar até amanhã pregando aqui. Isso é o que você espera. Mas não. Na mente dele, olha se o Deus dele não é o ventre. Não estou julgando ninguém, não, mas isso é ser pastor de título. Na mente dele, o que melhor crente faz é comer. O que melhor crente faz é comer. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus tem muito mais. E Paulo diz, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos e pensamos. Então entenda essa palavra. Seja zeloso com Deus. Seja zeloso com a obra de Deus. Seja zeloso com a sua vida espiritual. A gente está aqui todos os dias, irmãos. Não é fácil. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui com os irmãos e trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Amém, Jesus? Nesse momento, então, nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque nós vamos falar com o Altíssimo. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos diante da Tua santa presença. Louvamos, exaltamos e glorificamos ao Teu nome que é santo e verdadeiro. Te louvamos pela Tua santa palavra que nos corrige, sim. E precisamos ser corrigidos por Ti, ó Pai, porque não podemos nem admitir na nossa mente a possibilidade de nos afastarmos de Ti. Eu oro por todos aqueles que juntamente oram comigo nesse momento e que pedem perdão por negligenciar o tempo do Senhor. Eu oro para abençoar todos aqueles que estão nessa campanha de consagração ao Senhor. Eu oro, meu Pai, porque nós necessitamos da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Nós oramos porque existem pessoas pelas quais temos orado, temos apresentado ao Senhor, que têm sido abençoadas, que têm sido alcançadas com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa. Livra-os, ó Deus, do mal, do perigo, da tentação. Guarda-os, ó Senhor, na concha de Tuas mãos. Tu és um Deus santo, meu Pai. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que vive. Tu és um Deus que reina. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, ó Pai. Foi o Senhor que criou os céus e a terra. Nada é impossível para Ti. E eu Te peço, meu Deus, nesta noite,
Dá-nos o espírito reto, o coração quebrantado, disposto a te obedecer. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua obra, amar ao Senhor a cada dia da nossa existência. É em nome de Jesus que eu oro e abençoo a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor nesse momento juntamente comigo. Que o milagre venha, que eles recebam o milagre, a vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senhor, estende a tua mão, tu és a minha canção, só tu és digno de louvor, meu santo Senhor. Senhor, estende a tua mão, tu és a minha canção, só tu és digno de louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final, então amanhã nós estamos de volta, amanhã estaremos na igreja, a partir das 19h30. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos porque tu és santo e poderoso. Te louvo pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado e protegido a cada momento e instante das nossas vidas. Te louvo pela tua santa palavra e pela vida de cada um dos meus irmãos que tem estado ao nosso lado, que tem nos ajudado, que tem contribuído. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e os livre de todo mal. Dá-nos, a Deus, uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações no Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente noite a todos. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.